Boa tarde, cidadão, de volta na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar com Éden Lemos. Éden, né? Correto. Éden Lemos, ele é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e conosco vai falar sobre data limite. Você já ouviu falar em data limite? É uma atribuição ao que seria uma previsão feita por Chico Xavier. Vamos saber detalhes disso com Éden. Seja bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, os ouvintes que estão nos acompanhando. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui dialogando, especialmente sobre um tema que ganhou as redes sociais, não é? E tem muitos vídeos, né, no YouTube, vários canais aí sobre data limite. Aí eu lhe pergunto, o que é data limite? Bom, data limite foi uma construção que Marlene Nobre, uma espírita do Movimento Espírita de São Paulo, entrevistando o Geraldo Lemos, na Folha Espírita, estabeleceu para se apresentar uma possível fala do Chico Xavier para o Geraldo Lemos, enquanto era jovem, no ano de 1986, sobre esse processo de evolução da espécie humana e um possível momento de fechamento de um ciclo que ele, então, descreve na interpretação dele, tá certo? De uma maneira que o movimento espírita do Brasil está problematizando e não é consenso, obviamente, apesar de que o movimento espírita, diferente de outros espaços de interpretação do pensamento de Jesus, é um espaço que não é dogmático, então as pessoas podem apresentar as suas interpretações, mas há todo um processo de problematização que com o tempo vai demonstrando se aquela interpretação procede ou não, ok? E aí, sobre essa interpretação, ela se refere, né, à interpretação do que disse Chico Xavier na ocasião de uma entrevista, se não me falha a memória, do Pinga Fogo? Né? Não, foi uma conversa mesmo entre ele e o rapaz, que era um jovem na época, não é? O Geraldo Lemos. Isso. E aí, atribuída a Chico Xavier, que ele dizia que daqui a 50 anos, que teria completado dias atrás, né, que 20 de julho, né, por causa do lançamento da Apollo. Exatamente, por causa do lançamento dessa nave que foi à Lua, em 69, foi 20 de julho. Então, que ao completar 50 anos, se até esse período a humanidade não entrasse numa terceira guerra mundial, nós viraríamos uma página e passaríamos a ter certas revelações que ajudariam a construir um mundo melhor, um mundo novo, e até com experiências de seres que habitam em outros lugares estariam aqui no nosso mundo, nos habitando e convivendo conosco. Ok. Então, olha, a grande questão é que nós precisamos, sempre que alguém fala, mesmo sendo Chico, Divaldo, ou qualquer outro grande nome do nosso movimento, no passado ou no presente ou no futuro, sobre qualquer ideia que eles apresentem, mesmo dos espíritos, nós precisamos sempre, no espiritismo, comparar com o que Allan Kardec, dialogando com uma imensidão de espíritos, não é? Especialmente a equipe do Espírito Verdade, nos trouxe de revelação. Se nós pegarmos isso, especificamente sobre revelação do futuro, e mais, definindo datas, nós vamos perceber isso tanto na Lei de Liberdade, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, iniciando na questão 868, e no Livro dos Médiuns, que trata do capítulo 26, perguntas que podemos fazer aos espíritos, Allan Kardec, no item, se não me falha a memória, 296, ele vai trazer informações que não corroboram com essa perspectiva que ou Chico disse e foi mal interpretada por Geraldo Lemos, ou Chico não disse e ele entendeu outra coisa. Mas, mesmo que Chico tenha dito e a interpretação de Geraldo Lemos seja perfeita, ela não ganha sustentação daquilo que Kardec, dialogando com os espíritos sobre a temática de divulgação do futuro para a humanidade, ganha muito, muito, muito mesmo uma probabilidade de ser um equívoco, ou do Chico, ou de quem interpretou a fala do Chico, ou dos dois. Ou dos dois, muito bem. E aí eu gostaria de saber qual é, diante dessas situações, a orientação que fica para as pessoas
que nos acompanham, que têm a simpatia, ou que vivenciam a doutrina espírita, a experiência espírita, que são admiradores do próprio Chico Xavier, como encarar, já que ele é uma pessoa de tanto respeito e de tanta credibilidade? Primeiro é a gente continuar estudando esse acontecimento. Infelizmente, nós não temos mais o Chico para dizer se foi isso mesmo que ele disse ou não. Se ele fosse evocado para escrever alguma coisa, a gente teria que ter uma segurança muito grande do médium que fez isso e da identidade do espírito. Se diz, inclusive, nesse caso, que 3 pessoas teriam a capacidade de poder confirmar, né? Um deles seria uma pessoa que cuidava dele e 2 pessoas já teriam falecido. Pois é. Nesse vídeo que circula pela internet. Pois é, mas a grande questão é entre o dizer, tá certo? É a gente compreender que mesmo Chico, qualquer um de nós, mesmo sendo Chico, que ao longo da vida dele, ele cometeu equívocos, a gente tem isso registrado, mas o grande problema dessa revelação é que a gente não tem nada escrito, que seria um documento mais consistente. Por isso que Allan Kardec, na sua pesquisa, sempre valorizou a mediunidade psicográfica, porque ele tem um documento histórico. Eu fico com registro. Então, com a letra, com a personalidade, exatamente, com aquilo que foi dito, para não dar margem a outras interpretações. A outra interpretação está ali, né? Mesmo assim, Robson e todos vocês que nos acompanham, o mais importante aqui não é o desrespeito, a opinião e a interpretação do nosso irmão Geraldo Lemos, porque a gente não está aqui defendendo isso, nem tampouco a fala do Chico. Mas a gente sempre aprender no Espiritismo e na revelação que o Espiritismo traz, que eu preciso, seja qual seja a opinião, comparar com o que os Espíritos disseram a Allan Kardec. Ok? Então, se eu pego isso nessas 2 situações, os leitores, mesmo não espíritas, podem entrar na Kardecpédia, por exemplo, que tem todas as obras numa boa tradução. Você vai lá na questão 860 e 868 do Livro dos Espíritos, você vai lá no Livro dos Médiuns, tá? Exatamente nesse item que fala sobre as perguntas sobre o futuro. E a gente vai ver o que os espíritos dizem, que os espíritos não se preocupam ou não estão dando valor a isso. Por quê? Porque quando Deus nos criou, na visão espírita, Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Então, todos nós temos que ter a liberdade de viver as experiências, conhecer a lei para viver. É óbvio que nesse processo a gente vai cometer erros, equívocos, mas Deus não quer revelar para nós algo tão fechado assim, porque vai tirar a nossa liberdade de refletir, de se posicionar. É como se a vida fosse absolutamente determinada, exatamente. Né? Eu estou dizendo que vai acontecer isso daqui a 50 anos, um avidente, por exemplo. Aí você acha que aquilo vai acontecer e de repente não acontece. Não é assim, Não é assim, até porque... Se fosse assim, tudo já estaria feito, ninguém precisava fazer mais nada. Né? E a gente precisa entender que quando existem revelações, nós precisamos ver a relatividade disso, o simbolismo disso. Né? Nós estávamos em 86, a perestroika e a glasnost liderada pelo nosso inesquecível Mikhail Gorbachev já tinha desarmado a possibilidade da Guerra Fria desaguar, não é, numa terceira guerra mundial. Então, não dá. Eu precisaria dialogar com Chico, com o próprio Geraldo Lemos, entendeu? Para ver o que foi dito e a gente problematizar mais. Mas, com base no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, esse tipo de revelação não tem o peso que se está dando, né? É tanto que no dia 20 de julho agora de 2019 não aconteceu nada. Muita gente estava esperando, até numa interpretação equivocada. Mas o fato de não acontecer nada dizem que já seria o sinal, né? Que estaríamos no novo tempo, né? Pois é, uma interpretação. Essas interpretações, elas precisam ser muito bem problematizadas. E no movimento espírita a gente está muito acostumado a isso. O que a gente precisa é estudar Allan Kardec. Com seriedade. Com seriedade, conhecer a opinião dos espíritos, porque não é de Allan Kardec a pessoa, mas a equipe toda que ele dialogou, de espíritos, para que a gente veja qual é a tendência mais construtiva para nós. E qual é? É a gente construir a vivência daquilo que Jesus nos ensinou sempre, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo é qualquer ser
da criação divina. Não é? Mesmo que seja diferente de mim, pense diferente. Pense diferente. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos. Receba um kit de Produtos Lucena. Muito obrigado. Aproveitar com seus amigos e familiares, Éden. Muito obrigado, amigo. Uma boa tarde. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.